Seja muito bem-vindo, Futuro Expert. Essa é mais uma aula mão na massa, onde eu te ensino algum conteúdo prático, repleto de estratégias, para que você consiga acelerar os seus resultados. Rumo ao quê? A estar conseguindo faturar no mínimo 2.000 em até 8 horas. Então, estamos de volta com as nossas aulas mão na massa, que acontecem sempre às segundas-feiras, às 8 horas da noite, aqui no meu perfil. E aí, enquanto vocês entram, eu já vou fixar aqui o tema da nossa aula. No mínimo 2.000 em 8 horas. Já estou fixando aqui o tema da nossa aula de hoje, porque a verdade é que a temática dessa aula surgiu durante o final de semana. Esse final de semana nós estávamos com um serviço em um outro estado. Talvez você não saiba, mas eu estou falando com você diretamente de Natal, no Rio Grande do Norte. E aí estávamos com um evento em Cabo de Santo Agostinho, que fica no Pernambuco. E aí começaram, né, os burburinhos. Milena, como é que é possível estar atuando em vários estados ao mesmo tempo? Com a ressalva de que eu estou com o pé doente, né? Na saga aí do peixe bagre, que tem veneno. Então, eu não estava lá. Eu estava aqui em Natal me recuperando, ainda estou me recuperando de toda essa saga do peixe bagre. E as coisas continuaram fluindo lá em Recife, lá no Pernambuco. Como é que isso é possível? Então, justamente dentro de toda essa situação, que surgiu a ideia de explicar um pouquinho para você como é que você também pode estar atuando dentro desse mercado dos projetos de prevenção contra incêndio de qualquer lugar do país, independente se a sua cidade é pequena e você vai atender um outro estado, de qualquer lugar do país, de maneira online, né? Do seu home office, sem precisar de nenhuma estrutura ou estar se deslocando. Isso é bom, principalmente para a galera aí que está no CLT e está em busca de uma renda extra. Só que antes da gente se aprofundar aqui na nossa aula de hoje, eu quero saber uma coisa de vocês. Quem é que está aqui comigo e é novato, ou seja, começou a assistir essas aulas agora? Se você ainda não me acompanhava, se você é novo por aqui, você vai colocar assim, ó, #novato. Agora, se você sempre está por aqui, nas nossas lives, você vai colocar aí nos comentários #veterano. Então, se você é novato ou veterano, você vai colocar #novato, #veterano, para eu saber aqui dessa galera que está comigo na aula Mão na Massa de hoje. Bom, e aí, quando se fala em atuar de maneira online, quando se fala em conseguir demandas em todo o Brasil, em outros estados, isso causa um pouquinho de, isso é bom demais para ser verdade. Será que realmente é possível? Como é que vai lidar com questões como CREA? Como é que visita o cliente? Eu vou explicar tudo para você. Só que antes de explicar para você, eu preciso te dizer como é que funciona um pouco dessa logística, desses trabalhos relacionados ao Corpo de Bombeiros. Porque o fato é que essa rotina de home office é extremamente possível e é exatamente o que a gente vive. E por que que a gente vive isso? Porque existe uma dinâmica. Nós estamos muito acostumados a cursar engenharia e a cursar arquitetura e acreditar que você precisa estar lá dentro de um canteiro de obras ou que você precisa estar fazendo reuniões e mais reuniões com o cliente, apresentando versões de projeto, quando na verdade não é bem assim para todas as áreas. E especialmente para a área dos projetos de prevenção contra incêndio, isso não existe. Não existe essa necessidade. Então, a galera que está entrando aí agora já vai colocar a #sou novato, se você está começando a assistir essas aulas aqui no perfil agora. Se você já é veterano, se você já acompanha, você vai colocar a #sou veterana. Milena, e como é então que funciona essa logística do Corpo de Bombeiros? O fato é que, primeira coisa que você tem que saber, nós recebemos, na maioria das vezes, o projeto de arquitetura do arquiteto, né? Lá o DWG, tudo prontinho. Milena, mas vai ter um caso que o cliente não vai ter esse projeto.
Isso é uma exceção. Quando não se tem, você avisa para ele que precisa do projeto de arquitetura. Tem como você fazer um projeto estrutural sem o projeto de arquitetura como base? Não. Tem como você fazer um projeto elétrico sem o de arquitetura como base? Não. Então, também não tem como você fazer o projeto de prevenção contra incêndio sem a base da arquitetura. E, nesse momento, ou você pode pegar essa demanda e um parceiro seu elaborar esse levantamento arquitetônico, ou você vai até o local, dependendo da distância, ou você está inserido em um grupo de pessoas que você tem acesso a uma comunidade e pode fazer parcerias. Então, existem várias possibilidades, né? Mas vamos partir aqui do princípio do que normalmente acontece, que é a gente receber esse projeto de arquitetura. Então, quando você recebe esse projeto, você consegue identificar como você vai elaborar o projeto de prevenção contra incêndio. E aí vem a boa notícia, tá? Eu vou dizer assim, ó, para 99% dos estados, todo o processo de tramitação, ou seja, quando você, preste atenção, quando você elabora esse projeto de prevenção contra incêndio, que te permite faturar, como eu postei hoje lá do resultado da minha expert, da Laura, já fechou 2 contratos em 10 dias que ela entrou para o método EPCI, permite faturar no mínimo R$2.000 e elaborar esses projetos em até 8 horas. E você faz isso, você dá entrada no Corpo de Bombeiros de maneira online. Então, existe um portal do Corpo de Bombeiros onde você pode estar dando entrada nesses projetos. Agora, eu preciso ser sincera com você. Isso vai acontecer em 100% dos estados, nos 27 estados do Brasil? Não. Existem 2 estados que eu conheço que isso ainda é de maneira presencial, tá? Isso ainda é de maneira presencial. Tanto aqui no Rio Grande do Norte, de onde eu estou falando com vocês, como também lá no Acre ainda é presencial. Só que isso quer dizer que você não pode pegar a demanda? Não, porque, mais uma vez, você pode pegar para fazer o projeto e solicitar para o cliente deixar no Corpo de Bombeiros, ou se você tem algum conhecido, ou se você está num grupo que tem uma comunidade, né, como os meus experts têm, lá na nossa comunidade, onde todo mundo se ajuda e aí se monta uma parceria e alguém dá entrada nisso. Mas, cara, a maioria dos outros estados, tudo isso é online, então não precisa. Por isso que, mesmo a gente aqui no Rio Grande do Norte, a gente consegue fazer o projeto lá no Pernambuco. Manda tudo online. Do mesmo jeito no Pará, do mesmo jeito lá em São Paulo. Tudo de maneira online. Então, isso facilita muito. E aí, uma das perguntas que eu recebi esses dias foi a seguinte: olha, se não é minha expert Laura, e acabei de falar de você que você fechou 2 contratos dos projetos de prevenção contra incêndio, mulher. Parabéns de novo. Vai receber, eu já disse a ela, ó, vai me mandar, você já mandou lá no privado do meu WhatsApp, para você receber sua plaquinha de Expert 2 em 8. Quem já está aí faturando no mínimo R$2.000 em até 8 horas. Os meus experts, eles recebem premiação. E aí, com o passar do fechamento dos contratos, vão recebendo cada vez mais, de acordo com o patamar, as faixas que eles vão conseguindo alcançar. E aí, o que é que acontece? Sendo isso de maneira online, você não precisa estar tendo esses deslocamentos. Não acontece, não é como nos outros casos, que, por exemplo, me perguntaram assim no direct: Milena, não tem reuniões para estar apresentando versões dos projetos e tal? E a resposta é que não. E eu entendo que isso é algo que acontece muito, por exemplo, na parte de arquitetura, nas definições, nas versões dos projetos. Eu entendo que isso acontece também quando se tem um projeto estrutural, porque de repente o projetista pensou de uma maneira e vai ter alguma interferência na arquitetura, e aí precisa ter reuniões para que isso seja alinhado. Mas na prevenção contra incêndio não existe isso, tá? Não existe. Tudo que contempla, tudo que vai lá no projeto são exigências. E esses elementos precisam estar em locais visíveis. Então, o cliente não vai chegar assim para você: ah, porque eu queria o extintor em tal canto. Ah, porque eu queria isso aqui em tal canto. Não, isso não existe, tá? Dentro dessa área dos projetos de prevenção contra incêndio, esse nosso diálogo com o cliente é muito mais fácil nesse quesito de projeto. Então, olha só, isso implica que você pode sim estar atuando do seu home office,
Isso implica que você pode captar clientes, pode conseguir clientes aí em qualquer estado do Brasil. Tem outro aluno que ele sempre posta de vários estados, que é o Sávio. Ele sai pegando clientes em vários estados graças a essa dinâmica que acontece dentro dessa nossa área dos projetos de prevenção contra incêndio. E aí, o que é que eu vou fazer a partir de agora? Eu vou detalhar um pouco mais disso para você. Só que eu quero te dizer uma coisa, tá? Se você tem qualquer dúvida, se você não entendeu muito bem como é que acontece esse processo de maneira online, você pode estar colocando. Vocês viram que acabou minha luz aqui? Vocês podem estar colocando aqui nos comentários. E aí eu tenho uma coisa para te falar. Sempre que é uma live muito boa, uma aula muito boa, ou trava, ou cai, ou para o som, e agora foi minha luz, minha softbox. Mas o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o meu celular e vou ver o que é que aconteceu aqui com ela. Vocês seguram aí? Acho que foi só um mau contato. E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, ô perrengue chique, vocês vão botando aí nos comentários. Será que ela não vai ligar, minha gente? Meu Deus, mas aí não tá tão escuro não, né? Deixa eu ver aqui. Aquela história, ou quem sabe faz ao vivo. Aí a gente faz ao vivo. Ó, vai ligar. Ah, é! Voltamos aqui. Bem melhor com luz, hein? Então, toda dúvida que você tiver, você pode colocar aqui nos comentários. Então, toda essa logística vai implicar em você conseguir, por exemplo, conciliar com o seu trabalho CLT. Porque você trabalha o dia todo e eu sei que é extremamente cansativo, porque eu já vivi essa realidade. E aí você pode organizar os seus horários para que você ou faça isso, os projetos de prevenção contra incêndio, quando você chegar, ou tirar um dia pela manhã no seu final de semana, porque eles são muito rápidos de serem elaborados quando você tem esse passo a passo. E aí eu recebi um áudio hoje da Laura, né, que ela fechou os 2 contratos, ela disse, Milena, o meu cliente estava com pressa, eu fiz tudo rapidinho, em um dia eu já fui fazendo tudo. Por quê? Porque essa área proporciona, quando você tem um método, quando você tem um passo a passo, que você elabora esses projetos de maneira rápida. E elaborando de maneira rápida, isso se torna uma excelente opção para ser a sua renda extra ou para você expandir o seu leque de serviço. Hoje eu conversei, acho que foi com o Fernando no direct, e aí ele falou assim, Milena, eu já trabalho com projeto estrutural, com projeto elétrico, com projeto hidrossanitário, mas de uns tempos para cá tem aparecido muita demanda de PPCI e eu, por não dominar, estou acabando terceirizando isso, mas eu não quero mais terceirizar, eu quero aprender. E aí ele estava perguntando justamente quando é que ia abrir a próxima turma do método EPC, porque a gente fechou as vagas, né, antes do prazo previsto, porque a gente já tinha atingido o limite de vagas. Então, olha só, o quanto é que você, que já trabalha com outros projetos em outras áreas ou no CLT, não já pode estar deixando ou ter deixado na mesa algum dinheiro porque não tinha acesso a esse conhecimento. O quanto, né? O quanto. Só que além disso, tem algo muito importante. E aí eu anotei aqui, ó, vários tópicos para compartilhar com vocês. Porque isso implica numa possibilidade de clientes que outras áreas não te proporcionam. Porque qual é a área que você pode trabalhar na engenharia e na arquitetura que você pode estar fazendo isso de maneira online? Seu trabalho todo de maneira online. Qual é a área? E aí, se você conhece alguma área, se você tem alguma dúvida, você pode estar colocando aí nos comentários também, porque isso aqui é uma conversa nossa. É uma conversa nossa, ok? Só que tem um ponto muito específico que vocês sabem que eu não escondo nada de vocês. Eu falo a parte boa, eu falo a parte ruim, eu digo assim, ó, cuidado com isso aqui, preste atenção nisso aqui. Isso que eu vou te falar agora é um dos pontos mais importantes dentro dessa dinâmica dos projetos de prevenção contra incêndio. Porque olha só, a partir do momento que
você consegue fazer tudo de maneira online. A partir do momento que você não precisa estar fazendo reuniões com o cliente, a partir do momento que você elabora o projeto, que você submete ele lá no site do Corpo de Bombeiros, e aí que depois sai a aprovação, e você entrega a aprovação para o seu cliente, pode ser gerado um pensamento por parte do seu cliente da seguinte forma. Ele pode pensar que, então foi somente você assinar aí uns papéis da entrada no Corpo de Bombeiros e eu já recebo aqui a minha aprovação, você já me disse aqui o que é que eu tenho que executar, como é que faz e pronto, só isso. Então, a gente tem que deixar muito claro, isso é o que eu falo lá para os meus experts, não devia nem estar abrindo isso aqui muito para vocês. Isso aqui é coisa exclusiva. Eu vou falar aqui os bastidores, ó, os bastidores, isso aqui é conteúdo de alto valor, entregando ouro. É o que eu chamo de gerar valor para o seu cliente. Lá dentro do método EPCI, não só a gente ensina projeto de prevenção contra incêndio para edificação e para evento também, como toda essa parte estratégica. Porque uma das coisas que... Me fala aí se você já passou por alguma experiência como essa que eu vou te falar agora. Porque se você passou, você vai colocar assim, hashtag eu já. Aquele sentimento do cliente achar caro demais, ou de ele achar que é somente um ART, que é somente você assinar um papel, que é somente um documento. Você já passou por essa experiência? E aí fica lá, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Você já passou? Porque eu já. E aí eu descobri que isso era porque eu não estava sabendo gerar valor para o meu cliente. Isso eu ensino tudo detalhado lá dentro do método EPC e na mentoria, que a gente tem, que se chama Mentoria em Engenharia de Negócios. Então, isso do gerar valor tem a ver com o quê? Para que traga clareza para você que está aqui comigo. Para te traga um direcionamento. Tem a ver com você deixar muito claro. Olha aí, a Tainá dizendo que já passou por isso. A Nath falando também que já passou por isso. Isso tem a ver com você conseguir deixar claro o que é que você vai fazer, o que é que compõe o seu serviço, que não é somente uma assinatura, que não é somente um ART, que tem todo um processo e um conhecimento por trás. Então, quando o seu cliente entende tudo isso, você deixa primeiro de ser uma opção e se torna a melhor opção, porque você passa mais confiança para ele. E aí ele entende o valor que você cobra. E ele fecha com você, às vezes sendo até o mais caro. Os meus alunos, os clientes chegam até eles e são contratados, não é porque eles são os mais baratos. Porque certamente você deve conhecer alguém que trabalha na área dos projetos de prevenção contra incêndio e cobra menos de 2 mil num projeto simplificado. Você deve conhecer. Porque em todas as áreas os preços mudam de profissional para profissional. Mas por que é que eles conseguem fechar e por que é que eles conseguem fazer sendo no mínimo 2 mil em até 8 horas? Porque tem toda a estratégia por trás disso, isso que eu estou compartilhando aqui com você, que vai também acelerar o seu resultado nessa jornada para estar conseguindo resultados como esse. Tem os clássicos, mas é só um projetinho. Exatamente. Então, quando se tem toda essa dinâmica de maneira online, a sua conversa tanto inicial com esse cliente, ou seja, quando você vai pegar as informações, quando você recebe o projeto de arquitetura, como também a sua conversa lá do checkmate, né? De você apresentar a sua proposta, de fechar o contrato, precisa ter esse quesito, esse item de gerar valor, para que fique muito claro para ele que não é somente um projetinho, que não é somente uma assinatura, porque senão isso pode acabar fazendo com que você não feche o contrato, justamente porque ele não consegue enxergar a importância ou o valor por trás disso tudo. Agora, esse é o momento de que, se está fazendo sentido para você, você vai dar um coraçãozinho, clicar aí nesse coraçãozinho da live, hein? Clicar, eu quero chuva de coração, porque eu tô aqui com o meu pé doente, eu não aguento mais essa história do meu pé, não aguento mais esse peixe, não aguento mais esse veneno. Não aguento mais nada, mas estou aqui, ó, firme e forte, comprometida com vocês, querendo entregar o meu melhor. Então, se tá fazendo sentido até agora, clica no coração para que essa live chegue até mais pessoas. Porque o que é que a gente vai fazer a partir de agora? Ó, tô gostando de ver aí os coraçãozinhos, hein? O que é que a gente vai fazer a partir de agora?
Bom, agora que você entendeu como é que funciona essa logística, olha a linha de raciocínio que a gente está construindo aqui. Agora que você entendeu como é que funciona essa logística, agora que você entendeu aquele erro, o pulo do gato, que você não pode cometer para que você consiga estar trabalhando de home office e pegando clientes de todos os lugares, eu quero te explicar um outro detalhe muito importante, que é o que eu chamo da verdade por trás da verdade disso tudo. Porque olha só, você atuando nessa área, eu sei que muitas vezes isso não é ensinado, muitas vezes não. Eu acho que eu posso falar essa palavra aqui. Isso não é ensinado na faculdade. Quem aprendeu sobre essa área na faculdade vai colocar um foguinho nos comentários. Agora, quem nunca aprendeu sobre isso na faculdade, vai botar esse emoji aqui, ó, que eu digo que é o nosso emoji oficial do Explodiu a Mente. Quem nunca estudou sobre isso na faculdade, coloca esse emoji aí. E quem já estudou, coloca o emoji do foguinho, para eu saber aí como é que tá a nossa situação aqui nessa nossa aula. E aí o que eu digo que é a verdade por trás da verdade disso tudo é a seguinte, é esse olhar atento e estratégico de um engenheiro de negócios que eu digo que vocês têm que passar a ter. Sabe qual é? É que, cara, por mais que você nunca tenha estudado sobre isso na faculdade, e aqui todos os dias eu falo sobre esse assunto, e todas as segundas-feiras eu trago algum conteúdo prático como esse, a verdade é que, mesmo que você nunca tenha estudado sobre isso, é possível você faturar no mínimo 2.000 em até 8 horas. E, além disso, é uma área que você pode estar atuando como renda extra. Primeiro ponto, é uma área que você pode estar atuando como renda extra justamente por causa dessa dinâmica. Que você não precisa estar indo até o cliente, que você consegue fazer nas horas vagas, que te dá a possibilidade de pegar clientes de qualquer lugar. Mas é uma área também que te proporciona um baixo custo. Porque olha só, se você não precisa estar indo lá até o cliente, se você já recebe, consegue estar dando entrada nisso de maneira online. Se você não precisa de um escritório, porque afinal você vai atuar de home office. Olha o quanto de custo você está economizando comparado com as outras áreas da engenharia e da arquitetura. Só que, além disso, também é algo que te proporciona que você tenha um cardápio maior de clientes do que qualquer outra área. E é muito desproporcional. Tipo, enquanto determinadas áreas de projetos, de execução de obras, do próprio CLT, você fica preso ali àquela cidade ou à sua cidade, nessa área você pode, ó, atuar com várias cidades. Agora, por exemplo, a gente está com um projeto também na região norte e a gente também está com um evento na Praia da Pipa, que fica mais ou menos a uns 100 quilômetros daqui, que vai acontecer no próximo feriado que vai ter aí. Então, olha a quantidade de clientes que você pode atender. Olha a quantidade. Aumenta o leque de possibilidades. É para isso que a gente tem que se atentar. Cara, você faz mais rápido, você pode ter como renda extra, você tem um custo menor, você pode estar conseguindo mais potenciais clientes do que outras áreas. Você tem uma maior flexibilidade dos horários. E aí a Prof. Lari está dizendo aí que só viu isso na pós-segurança, mas muito básico. E é justamente por isso que você não precisa, quem não é engenheiro civil, quem é engenheiro civil, arquiteto, é engenheiro de segurança, engenheiro mecânico, não precisa estar fazendo especialização para atuar com isso. Agora, se você é de uma outra engenharia, você precisa. Porque na pós não vai te ensinar. A pós vai te dar somente o título, mas tudo isso que a gente está falando aqui, de projetos, ela não vai te ensinar, não. Então, isso permite, olha o quanto permite você expandir as possibilidades. Que eu não falei aqui, mas essa é uma área onde todos os comércios, todas as edificações comerciais são possíveis clientes seus. Porque é exigência e porque precisa ser renovado. Então, você sai da caixa de só sua cidade, você vai para uma caixa, um universo muito maior. E tudo isso o quê? Tendo um
pouco tempo, fazendo isso, elaborando esses projetos em pouco tempo. Então, isso justifica o porquê que eu digo que é a melhor área e a área que tem o maior lucro. Justifica ou não justifica? Agora me diz uma coisa, você já tinha olhado para esse mercado com esses olhos? Porque se a resposta for não, você vai colocar de novo o nosso emoji aí do explodir a mente. Você vai colocar de novo o nosso emoji de explodir a mente. Só que você tem que tomar cuidado. Já disse um primeiro ponto, era você saber gerar valor para esse cliente. E o segundo ponto, o segundo erro que você não pode cometer, presta muita atenção nisso aqui, hein? Presta muita atenção. É não explicar como funciona essa tramitação para o seu cliente. Em qual sentido? Agora no sentido mais técnico da coisa. De que, cara, ele vai te pagar lá a primeira parcela, né? Os seus 50%. E aí você precisa dizer o que é que você vai fazer. Você precisa dizer o que você vai fazer, que você vai elaborar o projeto, que daí você vai submeter para o Corpo de Bombeiros, que daí vai sair uma aprovação do projeto e que esse cliente vai precisar executar essas medidas e que ao executar essas medidas, você vai estar dando todas as orientações para ele do que precisa ser feito. E nesses casos, como a gente não está lá presencialmente, o que é que eu peço? Após a execução, eu solicito que sejam mandados fotos e vídeos, que aí você consegue verificar se está tudo lá no cantinho certo que você projetou. E aí, isso passa a sensação de que, caramba, realmente teve todo um cuidado, teve todo um trabalho. Só que tem profissionais, a sua concorrência, que a sua concorrência faz, na maioria das vezes, é somente dar entrada no projeto, daí o projeto é aprovado, ele manda o certificado de aprovação do projeto, manda o projeto para o cliente, tchau, some. E eu digo isso porque eu já teve vários clientes que me procuraram porque simplesmente o outro profissional não tinha dado conta, tinha sumido, não tinha conseguido a aprovação. Então, além de tudo isso, não existe concorrência. Por isso que eu digo que não tem concorrência, tá? Só que existe uma maneira de você estar conseguindo esses clientes. Ah, você achou que eu não ia falar sobre isso na nossa aula aqui de hoje? É claro que eu vou falar. Então, olha só, até agora a gente já falou como é que funciona a logística desse trabalho no home office. Daí a gente falou o que é que isso te proporciona O que é que isso te proporciona com relação a benefícios e a possibilidade de você estar ganhando mais, de você ser mais reconhecido, de você ter mais tempo, de você ter mais liberdade. Então, a gente tratou um pouco desses detalhes de benefícios. Daí eu te expliquei erros que você não pode cometer. E agora, o que é que eu vou te explicar? Como é, Milene, então, esse pulo do gato para eu estar conseguindo trabalhar de home office? Como é que esses clientes vão chegar até mim? Ou como é que eu vou chegar até eles? Tinha alguém que estava achando que eu não ia falar sobre isso ou que estava curioso para saber mais sobre isso? Se tiver, coloca aí o emoji do foguinho nos comentários, hein? Porque eu vou falar a partir de agora. E eu separei aqui 3 elementos que são fundamentais dentro desse processo. Que elementos são esses, Milena? Você já ouviu falar da seguinte história? Se você quer ir rápido, vá sozinho. Mas se você quer ir longe, vá muito bem acompanhado. E aí vocês viram que eu estava de férias, né? E eu estava lá em Jericoacoara. E a minha viagem não era para terminar quando ela terminou. Eu queria ir para os Lençóis Maranhenses ainda, porque já era bem mais perto de lá e tal. E eu estava sozinha. E sozinha eu tive que resolver um monte de coisa do meu pé. Eu fiquei super preocupada, eu fiquei com o psicológico muito abalado. Se eu tivesse lá com alguém me dando suporte, fazendo companhia, mostrando, sendo realmente parceiro, ó, tô aqui, tamo junto, vai dar certo, vamos resolver, vamos achar um jeito. 2 cabeças pensam mais que uma e pensam melhor. Então, quando você quer ir rápido, você vai sozinho. Como simplesmente eu arrumei minhas malas, fui embora de viagem, não tem que dar satisfação para ninguém, só fui lá e viajei e pronto. Mas quando você quer ir longe, é bom que você vá acompanhado.
e que você vá muito bem acompanhado. Por isso a importância de você saber fazer parcerias. E olha que interessante, lá dentro da nossa comunidade do Método EPCI, tem alunos de todos os lugares do Brasil. Nessa última turma de agora, tem gente de todos os estados do Brasil. Então, isso possibilita que tenha essa troca no ambiente em que todo mundo tem os mesmos princípios, as mesmas vontades, os mesmos objetivos. E, além disso, é importante estar dentro desse ambiente para se ajudar, e é importante também que você tenha parceiros em outras áreas, né? Que aí puxe esse link que te indique para a área dos projetos de prevenção contra incêndio, seja execução de obras, seja arquitetura, sejam contadores. São os contadores que abrem as empresas, e para a empresa funcionar precisa da aprovação no Corpo de Bombeiros. Então, o quesito parceria é muito, muito, muito importante dentro desse cenário. Só que, além disso, existe o que eu chamo do posicionamento, porque você só vai estar conseguindo trabalhar de home office, você só vai conseguir estar captando clientes, você só vai conseguir estar fazendo parcerias se você se posicionar. E esse posicionamento tem absolutamente tudo a ver com as pessoas saberem o que é que você faz. Sim, as pessoas precisam saber. Se elas não sabem, elas não vão te indicar, nem fazer parceria, nem te contratar. Então, seu posicionamento tem que partir daí. Eu já quero deixar uma sementinha plantada. As pessoas sabem com o que é que você trabalha? Exatamente com o que é que você trabalha? E tem outra coisa, que é muito, muito, muito importante, porque a maioria das pessoas querem sim trabalhar no home office, querem faturar no mínimo os 2.000 em 8 horas, e todos os dias eu recebo pelo menos umas 5 perguntas falando a mesma coisa. Helena, como é que eu vou captar clientes? Só que antes de você pensar nesse passo, você tem que pensar em quê? Cara, você tem que pensar em aprender como é que funciona esse processo, como é que se elabora o projeto, como é que funciona toda essa parte de logística para conseguir aprovação, de tramitação. Então, você precisa aprender. Você que está aqui comigo hoje, você sabe como é que funciona? Porque se não sabe, que bom que você está aqui, porque você já teve o norte. E o que é que eu recomendo? Que você continue vindo assistir essas aulas mão na massa, e que você também dê uma olhada no feed, nas lives que já tem salvas, onde eu ensino como começar, já ensinei, tem vários temas aqui de lives que ficaram salvas, tá? Então aproveita, porque essas lives podem sair do ar a qualquer momento. Então é muito importante que você aprenda como é que se faz, como é que acontece esse processo. Porque senão de nada adianta você querer captar o cliente se quando a sorte bater na sua porta, a oportunidade aparecer, você não está preparado. Então, olha o quanto é importante essa aula que eu digo que é a aula de hashtag explodir a mente. De você entender o macro, e hoje você entendeu o macro, de como que é realmente possível você atuar de home office e faturar no mínimo 2.008 horas. E ao longo das nossas próximas aulas, a gente vai detalhar outros temas que também vão acelerar os seus resultados. Então, se tudo isso que a gente conversou até agora fez sentido para você, já tô vendo uns foguinhos subindo aí, gostei dos foguinhos, hein? Galera que tá mandando aí, se tudo isso que fez sentido até agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer um pedido para você, para que você tire um print e você poste lá nos seus stories. E tem uma razão pela qual eu tô pedindo isso. Porque a partir do momento que você posta lá, que você estava em uma aula, mão na massa, e que você estava aprendendo mais sobre a área dos projetos de prevenção contra incêndio, a galera que te segue já vai começar a associar que você está se capacitando para isso, que você está atuando com isso. E aí isso te abre portas para quê? Para possíveis parcerias, para indicações, porque, mais uma vez, se as pessoas não sabem com o que é que você está se capacitando, se as pessoas não sabem com o que é que você está atuando, elas vão te indicar? Não. Elas vão te contratar? Também não. Então, você precisa ser estratégico. E sim, aqui eu sempre defendo isso, né? Eu digo, bato nessa tecla desde que eu tô aqui no Instagram. Não adianta você ser bom tecnicamente e você não ter estratégia. E aqui a gente ensina exatamente isso. É por isso que eu digo que é o mais completo, porque só eu ensino sobre projeto completo, simplificado, eventos e estratégia, negócios. Então aproveita para tirar o print, ser estratégico e postar lá nos seus stories que você está aprendendo mais
sobre a área dos projetos de prevenção contra incêndio. Vou parar aqui, ó, dar aquele sorriso para você fazer o seu print e postar, que eu vou repostar vocês, ok? Então, dito tudo isso, o que é que acontece? Você vai ter uma missão, você vai pensar um pouco mais sobre tudo isso que a gente conversou, vai postar agora lá nos seus stories, me marcar. E você vai mandar as dúvidas que você tiver sobre isso lá no meu direct, que aí eu vou te responder. E a galera que manda as coisas para mim no meu direct sabe que eu respondo por áudio. Eu gosto dessa conversa direta. Então, você vai pensar mais qual foi a dúvida que você ficou sobre essa questão do corpo de bombeiros, de como é que funciona essa logística. Manda lá para mim que eu vou te responder. Dito tudo isso, próxima segunda-feira nós temos um outro encontro marcado aqui com mais algum desses conteúdos que vão explodir a mente para as oportunidades e acelerar os seus resultados aí nessa jornada de estar conseguindo faturar no mínimo R$ 2.000 em até 8 horas. Tchauzinho e até segunda.